Fala pessoal, tudo beleza? Professor Roberto Guimarães na área para falar com vocês sobre judaísmo. Isso mesmo, judaísmo. O judaísmo é uma religião que surgiu no Oriente Médio, advinda da crença hebraica no único Deus. Pessoal, mas antes de propriamente falar de judaísmo, nós temos que entender a história do povo hebreu. O povo hebreu que, segundo a história, habitou principalmente a região da Palestina, tendo como os seus grandes fundadores, ou pais, que nós chamamos de patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Só que é o seguinte, gente, para chegar a esta nomenclatura, ou seja, a este nome judaísmo, este povo passou por grandes períodos na história que moldou a sua forma de crença e levou o surgimento do judaísmo. Quando se fala nos livros de história sobre Abraão, a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, com certeza alguém já viu algum filme sobre Moisés, Sansão, Davi, esses personagens históricos citados na Bíblia hebraica e também na Bíblia cristã, muito se fala de monoteísmo, de crença em um único Deus. Entretanto, quando se fala desses personagens, se fala de monoteísmo, não se fala ainda de judaísmo, porque esta religião, o judaísmo, ela vai surgir só lá muito na frente, com o que nós chamamos de cativeiro da Babilônia. Tá bom, gente? Então, o que se tem no surgimento do povo hebreu é justamente um grupo que vivia dentro deste grande povo que acreditava na existência de um único Deus. Grande parte desse povo, durante a sua história, tanto é que eles são chamados de hebreus, tem a história deles como escravos no Egito, por exemplo, grande parte dessa história, eles, na verdade, a grande parte eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, assim como a maioria dos povos antigos. Eles reproduziam as mesmas crenças. Agora, você tinha um grupo chamado de Javista, que seguia este Adonai, este Deus único. Por isso que na história se diz que o judaísmo, que foram os hebreus, que trouxeram a ideia de único Deus, que fundaram o monoteísmo, tá? Mas antes de falarmos em judaísmo, como eu já disse no vídeo, esse monoteísmo ele passa a ser praticado por um grupo pequeno dentro do grande grupo hebreu, que recebia influência de outros povos. Tanto é que ao analisar a história, você vai ver isso até biblicamente falando, que eles passaram grande parte brigando por conta disso, por conta de grande parte do povo acreditar em outras entidades. Quando eu disse cativeiro, eu disse o seguinte, que os povos antigos brigavam, guerreavam entre si, e cada povo tinha sua ética de guerra. Um momento da história, um momento crucial da história desse povo hebreu, se deu com o neto de Davi, do grande rei Davi, filho de Salomão, chamado Roboão. Com Roboão houve uma divisão do reino. Tinha-se 12 tribos, essas 12 tribos hebreias, uma parte seguindo a Yahvé, Adonai, Senhor, outra parte acreditando em vários deuses, mas há uma ruptura. E nessa ruptura, 10 tribos ficam de um lado, 2 tribos ficam de outra. É importante entender esta divisão, porque essa divisão, ela lá na frente é que possibilitará, de fato, este surgimento do termo judaísmo, tá? Por quê? Dessas 12 tribos, 2, Judá, olha aí, por isso o nome judaísmo, Judá e Benjamim, ficam de um lado e as 12 tribos de outra. E conforme os anos vão passando, o tempo passa, guerras aqui, guerras de lá, essas 10 tribos que ficaram afastadas dessas duas são levadas em cativeiro, perderam uma guerra para a Síria e são levadas em cativeiro para a Síria. E perdem as suas características vitais da ligação com o Israel antigo, com a religião hebraica antiga. Enquanto depois, essas 2 tribos remanescentes, Judá e Benjamim, perdem batalha e são levadas ao cativeiro da Babilônia. Quando se fala levados ao cativeiro, não quer dizer todo o povo, não. No caso de Judá e Benjamim, especificamente, o grupo mais nobre daquele povo, os mais inteligentes, são os mais importantes, são levados para lá. E esse cativeiro, segundo a história conta, durou 70 anos. Ao retornar, ao ser permitido a eles o retorno,
para a sua terra e reconstruir os seus muros, reconstruir a sua própria religiosidade, aí sim nasce o judaísmo. É muito importante salientar a influência de um personagem histórico hebreu chamado de Esdras, que é um dos remanescentes dessa tribo de Judá que retorna desse cativeiro e ajuda na reconstrução da religião. Daí nasce o judaísmo, porque vem de Judá, os remanescentes de Judá que retornam para a Palestina, para as suas antigas cidades, e a partir disso ele constrói uma religiosidade nova. Nesta religiosidade nova, não é permitido que pessoas que creem em outros deuses, outras crenças, eles façam parte desta nova Israel que estaria sendo construída. Então aí se solidifica a ideia de crença num único Deus, se solidifica a crença no judaísmo, a religião dos judeus. Há inclusive, da parte de Esdras, o descobrimento de livros históricos, e cabe a ele a reconstrução, né? Um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, a reconstrução da religiosidade hebraica, que advém desde os patriarcas, passando pelos juízes e pelos reis, que são as três formas de organização que esse povo vivenciou durante a história. Então o judaísmo, gente, ele surge praticamente com o fim do cativeiro da Babilônia, com o retorno dos remanescentes de Judá, e importante salientar, com a influência da religião zoroastra, uma religião persa que influenciava os babilônicos e influenciou diretamente na crença judaica, como na vida após a morte, como a questão do bem e do mal e outras questões que se discute hoje no mundo moderno. Tá bom, gente? Então essa foi a nossa aula de judaísmo. Eu espero que vocês tenham entendido. Obrigado. Um abraço.